A paz do Senhor, irmão. Nós vamos meditar nesse momento no livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu sou o pastor Carlos Soares, da Igreja Cristã Nova Vida de Poços de Caldas. Te convido para essa meditação, para esse pensamento, para essa leitura e pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe. Amém? Apocalipse capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, as orações dos santos, e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Até aí. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor, pedindo para Ele ter misericórdia, para que a gente tenha um bom entendimento da sua palavra. Nós lemos uma visão do que ainda vai acontecer. Uma visão de uma coisa maravilhosa, de uma coisa que em parte já aconteceu e em parte veremos, para a glória do nome do nosso Deus. Vamos orar. Santo, 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 santo é o Senhor, digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo louvor. Glórias ao nome santo do nosso Deus. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ti somente. Pai querido, Pai amado, pedimos a bênção para este momento. Pedimos, Senhor, um milagre em nossas vidas. Que o Senhor possa capacitar a cada um de nós com a interpretação, com o entendimento
com o esclarecimento da tua palavra. Se o Senhor não fizer, não somos capazes de compreender a grandeza das tuas palavras. Se o Senhor não nos conceder, em vão leremos, em vão estaremos meditando. Precisamos da tua graça, Senhor. Toca em cada um de nós. Derrama o teu Santo Espírito, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, nos protege. E que nós possamos ser abençoados com a tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem, a gente sabe que é João que teve essa experiência maravilhosa com Deus na ilha de Patmos. Ele estava lá, prisioneiro, e ele teve essa visão. E aqui no capítulo 5, ele tem uma visão. E a gente começa esse capítulo, né, com esse verbo: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. A gente sabe que aquele que estava sentado no trono, quem é que se assenta no trono, irmãos? É o Senhor, é o nosso Deus Pai. O Pai está assentado no seu trono. E na mão direita, João viu um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado. Estava lacrado, com 7 selos. Esse número 7 é um número interessante que, ao estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que o mundo se completou em 6 dias e no 7º dia Deus descansou, dizendo: eu sou o dono de toda a criação, eu sou o autor, eu sou o Senhor da criação. Esse número 7 é um número expressivo, ele quer dizer algo. É o número que nos traz a obra completa de Deus. Quando a obra está completa, é usado esse número 7. É quando algo chegou na sua perfeição, quando algo se completou. Por isso 7 semanas, por isso nós vemos Jesus dizer, mas um irmão chega diante de Jesus e pergunta: nós quantas vezes devemos perdoar o irmão? 7 vezes? 7 vezes 7. Sempre esse número completo de Deus. E esse livro, em forma de rolo, ele tinha 7 selos. Ele estava completo em Deus. Completo. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. E aí, ele viu um anjo que dizia com uma voz forte: quem pode abrir esse livro completo da mão do Deus Todo-Poderoso? Quem é digno de estar cooperando com Deus no seu livro completo? Quem pode abrir, quem pode resolver essa questão? Quem é digno de se achegar a Deus? Quem é perfeito como nosso Deus? O anjo falava com uma voz forte. E aí no versículo 3, ele diz que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar. E ele chorava, e João chorava, porque ninguém foi achado digno, nem mesmo de olhar. Mas aí, eis que
um dos anciãos disse: olha, não chore, não chore, calma. Talvez para nós, nessa hora, a gente precise ouvir um ancião dizer: calma, não chore, não chore. Tem um que é achado digno de poder te abençoar. Tem um que venceu. Tem um que venceu. E ele pode fazer toda a diferença na tua vida. João estava diante de uma situação que ele achava que não tinha solução porque não havia digno, ele não via alguém que pudesse ser tão santo, tão separado, tão perfeito, que pudesse estender as mãos e tomar aquele livro para abri-lo. O livro da vida. Mas um dos anciãos disse: não chore. Talvez você precise ouvir essa frase: não chore. Descansa o teu coração, porque Jesus foi digno, ele é digno. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Tem esperança para você, tem esperança para nós. Mas quem é esse leão da tribo de Judá? Aí nós vamos precisar voltar lá naquela profecia de Jacó, quando Jacó chamou José e os seus filhos, e Jacó impetrou uma bênção sobre cada filho, e disse que Judá era o leãozinho. E nós sabemos que Jesus veio da tribo de Judá, é descendente da tribo de Judá, a raiz de Davi. Lembra lá de 2 Samuel 7, quando Davi recebeu, através de Natã, o recado de Deus, Deus dizendo: eu te farei casa, e o trono nunca se apartará da tua descendência. E a gente sabe que Jesus é descendente de Davi. E aí a gente sabe que esse leão da tribo de Judá é o Senhor Jesus. É uma linguagem figurada, mas é se referindo a Jesus. Jesus venceu para ser digno de pegar o livro da vida. E aí ele diz para nós: não chore. Jesus venceu. Jesus venceu para ter o direito à sua vida, para te dar vida, para te dar uma vida eterna. Muitas vezes a gente fica desanimado, entristecidos. Muitas vezes a gente acha que os nossos problemas são maiores do que tudo. Muitas vezes a gente não sabe como resolver. Quantas vezes a gente fica, como diz o ditado, no mato sem cachorro. Às vezes a gente fica chateado, triste, chora. Mas um dos anciãos disse para João: não chore. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. Olha, outra pista. Um cordeiro. O que é esse cordeiro?
A gente precisa lembrar lá em Êxodo, lá de Êxodo. O que era o cordeiro lá em Êxodo? Quando o povo de Deus estava para ser liberto do Egito, Deus mandou uma ordem: tomem um cordeiro para que seja imolado e que o seu sangue seja pincelado nos umbrais da sua porta, para que o anjo da morte veja o sangue do cordeiro na porta e diga: não, esse eu não posso, esse eu não posso tocar, porque ele tem o sangue do cordeiro. E o sangue do cordeiro naquela época foi de fato um cordeiro, mas depois a gente sabe que o cordeiro de Deus foi Jesus. Ele se ofereceu como sacrifício vivo. Ele se ofereceu. E aí tinha, no meio disso tudo, no meio do trono, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, de novo, 7 chifres. O chifre, quando a gente... Sabe o que a gente sabe o que é um chifre? Chifre é poder. Poder. 7 chifres. O poder está sobre ele. Como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, Deus está com seus olhos por sobre a terra. Ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Engraçado que ele tem os 7 olhos que são os 7 Espíritos de Deus. Porque ele é Deus. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro. Todos se prostraram diante de Jesus. Porque ele é digno. Jesus é digno de receber toda a honra e toda a glória de tudo que existe. De todas as coisas. E se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, com louvor, e taças de ouro cheias de incenso. Taças de ouro cheias de incenso. O que é esse incenso? O que são essas taças de ouro? A gente vê taças de ouro. Taça, um recipiente. Ouro, pureza. Pureza. E dentro dessa taça, dessa coisa pura, tinha incenso. O que é incenso? Incenso é para dar um cheiro, um aroma agradável. Mas esse incenso, na verdade, a Bíblia está dizendo que eles são a oração do santo. Ou seja, diante de Deus, dentro de cada ancião contém uma taça pura com a tua oração diante de Deus. E como eu disse, o incenso ele tem um aroma agradável. A tua oração é agradável a Deus, a nossa oração é agradável a Deus. Deus aspira a tua oração. Deus ouve a oração dos santos. Primeiro, o ancião disse: não chore, calma. Jesus pode fazer. E depois nós vemos os anciãos, cada um deles, com a tua oração diante de Deus, com um aroma agradável. Deus contempla a tua oração. Deus contempla a nossa oração. Deus abençoa. Deus guarda.
Jesus foi digno de abrir o livro da vida. Foi digno da tua vida. Por isso não chore. Você é guardado por aquele que é digno. E a tua oração está diante de Deus como um incenso de aroma agradável. Confie no Senhor. Que Ele te ama. Confia no Senhor, porque Ele contempla as nossas orações. Amém, irmãos? Não chore. Ele venceu. E você vencerá. Para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.